Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo das obras de Andrés Luiz. Estamos estudando a sexta obra desta coleção de 13 livros trazido através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nós hoje estaremos recebendo o nosso querido Alfonsino Ferreira, que é lá do Centro Espírita Amor e Caridade no Carmo. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo o que o nosso irmão trouxe para dividir conosco. E hoje nós teremos na harmonização a Jane Moreira, a Yara na prece final e encerrando com a prece final, Francisco Sena. Com você, Jane. Boa noite a todos. Do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 34, em seu auxílio. Conserva a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo, com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição de pessoa menos simpática, evitando ressentimentos ou censura. Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que você não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte. Resguarda-se no trabalho, com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar os outros. Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda à harmonia onde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagra-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estamos certos de que assim venceremos. Muita paz. Mestre Jesus, obrigada por permitir que, ao fim de mais um dia da nossa existência aqui na Terra, nós tenhamos essa oportunidade de estudo que nos será dada pelo nosso irmão Alfonsino. Mestre, que ele seja intuído, que ele seja iluminado e possa nos passar os ensinamentos do estudo que ele fez, para que a gente possa levar para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos estarmos reunidos, nós irmãos, em Cristo, e pedimos então, Senhor, a permissão para iniciar os estudos de hoje, dando graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Yara. Obrigado, a Jane. Reiterar o nosso boa noite, a nossa gratidão ao nosso querido Alfonsino, né, aos nossos irmãos de Carmo, do Carmo, que está conosco essa noite. E o nosso irmão irá apresentar o primeiro capítulo intitulado Ouvindo Elucidações. Boa noite, Alfonsino. A palavra é sua, meu irmão. Muito boa noite a todos. Quem eu não falei ainda, eu sempre tenho um prazer muito grande em estar em contato com o Fraternal, que sempre me recebe aí com o maior carinho, né? Com o maior amor. Então,
vamos pedir que, sobre as bênçãos de Jesus, nós possamos estar todo esse tempo juntos, independentemente do tempo que nós vamos tentar deixar no final para perguntas. Se durante o estudo, se durante a nossa explanação, alguém julgar oportuno a interrupção de uma pergunta, fiquem à vontade para fazê-lo, tá? Basta aí interromper e dizer, Afonsina, eu gostaria de fazer uma pergunta, tá certo? Então, vamos conversar sobre Ouvindo Elucidações, que é o primeiro capítulo desse livro, que deu muito trabalho para o Chico fazer, né? O Chico teve uma dificuldade muito grande para trabalhar, talvez um dos mais difíceis que o Chico trabalhou, ele mesmo confessou. Mas vamos falar, então, sobre o que aconteceu nesse capítulo 1, onde um dos instrutores de nosso lar, denominado Gúbio, resolveu fazer uma expedição a uma colônia expiatória no umbral inferior, para poderem resgatar lá aqueles irmãos ou aconselhar aos irmãos que estivessem predispostos à libertação a se livrarem das dificuldades, né, daquela escravidão lá no naquele umbral inferior. E convidou André Luiz para integrar essa comitiva. Porém, o nosso Gúbio diz para todos os participantes que antes de irem para o umbral, que eles deveriam ouvir uma preleção sobre o assunto num salão de um educandário lá de nosso lar, onde eles foram recebidos e saudados com muito carinho por um ministro chamado Flacos. E aí vamos passar a discorrer algumas coisas, um resumo, né, do que Flacos aconselhou a esses irmãos. André Luiz já ouvira falar sobre grandes colônias organizadas assim no mundo, ali no umbral, formadas por milhares de espíritos perturbados e também perturbadores, né? E Flacos começa prevenindo que quem se disponha a trabalhar nesse tipo de atividade, que deveria tentar ir desarmado, sem violência, com paciência e muito equilíbrio. Por quê? Se algum dos membros, por alguma razão, baixa o padrão vibratório quando se encontra num ambiente como esse, pode sintonizar-se com a psicosfera deles e poderiam sofrer algum tipo de assédio. Então, o amor é a arma de quem serve. Assim se iniciou a sua conversa, esse ministro. E ele começa dando ênfase ao equilíbrio mental, tanto na educação do espírito, quando vem de fora para dentro, né? Através da convivência, dos conselhos com os familiares, com os amigos, da troca de vibração com os amigos, você vai aprendendo, né? E ganhando equilíbrio mental, se reeducando. Tanto também na renovação íntima, que é o caminho inverso, que vai de dentro para fora. Quando nós passamos a utilizar tudo aquilo que nós já acumulamos de conhecimento interior na alma para ajudar os outros a se melhorarem, não é? Então, nenhum assistencialista deve, assim aconselha Gúbio, negligenciar a inteligência de um espírito mau. E ele vem o tempo todo nessa lição prevenindo com relação a isso. Porque não é porque esses espíritos são revoltados ou sofredores que são burros, que são isentos de inteligência, né? Muitos são falidos, aliás, exatamente por causa de serem muito inteligentes e astutos e usarem a inteligência enquanto estiveram na Terra para prejudicar o próximo. Mas não são espíritos que são desprovidos de inteligência. Eles são inteligentes, mas naquele momento estão numa nebulosa espiritual, né? Normalmente, esse tipo de espírito que concorre nessas falanges,
eles não são facilmente convencidos através de palavras. Só com profundo amor no coração se dobra esse tipo de espírito. Então, em seguida, o Flaccus fala sobre quão pouco se conhece sobre a potencialidade da mente, que é o que exatamente preside a vida de cada um de nós, né? Há que se ter humildade suficiente para se reconhecer as próprias limitações e aí não correr riscos quando você está em contato com esse tipo de espírito. E em seguida, ele muda um pouquinho de assunto, mas dentro do clima pertinente em que ele estava discorrendo, falando da ideia equivocada que outras doutrinas apregoam sobre o inferno. E ele diz que, a rigor, não há círculos infernais, de acordo com as antigas teologias, né, aplicadas aí entre nós, que mostram gênios satânicos, apavorantes. E sim, o que existe são esferas obscuras que congregam consciências embotadas, né, mergulhadas na ignorância, cristalizadas em deplorável ócio, desânimo, ou perdidas no eclipse temporário da razão. Eles já naquele momento estão fora de rota de evolução, não é? Então, no fundo, não existe inferno, mas sim glebas de espíritos afins que se atraem por compatibilidade no mal e que se agregam para criar essas falanges organizadas na ignorância que, na verdade, desconhecem. Esses espíritos estão totalmente avessos às consequências expiatórias que lhe aguardam no futuro, não é? Porque ninguém vai fazer o mal ao outro e passar impune diante das suas próprias consciências. Então, no fundo, esses espíritos dos quais o nosso Flaccus começa a falar são espíritos, na realidade, doentes, que requerem compaixão e ajuda para que um dia, lá na frente, possam se regenerar. Mas, como a gente disse antes, essas criaturas, elas não são fáceis de serem sensibilizadas, de serem convencidas apenas com palavras. Elas necessitam, principalmente aquelas que estão subjugadas naqueles umbrais, elas necessitam de um amparo eficiente que possa mudar de alguma maneira através de passos muito fortes da equipe, tentar mudar o seu tom vibratório, elevando o modo de sentir e pensar, não é? Elas precisam sentir aconchego pelo amor, não é? Sejam chamadas a refletir pela sensação de alívio que possa causar, mudando o seu tônus vibratório, não é? Então, para que em algum momento, lá na frente, eles possam concluir por si próprios que é hora de mudar. É preciso dar tempo ao tempo, assim disse Flaccus. Não ser ansioso por colher resultado imediato. E aí aquela equipe que ali estava muito atenta a tudo que Flaccus dizia, e muitas das vezes nas nossas reuniões de desobsessão ocorre algo semelhante, é preciso não ter ansiedade. Vamos devagar, com calma e com muito carinho, com muito amor, para que alcancemos os resultados esperados. Aliás, em qualquer, né, meus irmãos, processo reeducativo, ninguém muda ninguém na realidade, né? O que a gente busca é tentar argumentar da maneira mais convincente possível ao nosso alcance, de forma a persuadir o outro, provocar a reflexão do outro, para que ele possa aderir à nossa sugestão ou não. Ele vai julgar pelo seu livre-arbítrio se ele quer seguir aquele aconselhamento nosso ou não. Mas a decisão final mesmo é sempre do próprio espírito a ser convencido,
como na cura Jesus dizia, a tua fé que te curou. E aqui também, a tua vontade que te modifica. Não é, às vezes, o desejo da gente, pura e simplesmente, de querer mudar o semelhante, que vamos garantir que ele será mudado. Não, ele vai ser ele que vai convencer na sua autoconsciência, na sua autorreflexão, as formas e maneiras de sair, às vezes, do imbróglio em que ele está metido. Porque ninguém vai se convencer à base do tacape, na força, né? Na imposição. Isso não é a fórmula, principalmente em que nós que estamos nas lides espíritas aprendemos dentro da nossa doutrina. Tudo tem que estar acobertado pelo chapéu do amor, né? Pelo chapéu da boa vontade, do aconchego, do desejo de ajudar o semelhante. Um espírito, ele até pode ser ou estar subjugado em determinado momento, seja aqui na Terra, encarnado, ou nesses umbrais da vida. Mas não, muitas das vezes não é convencido. Ele está subjugado, mas ele não está convencido. Então, o que falta atualmente são aqueles que ajudam o homem a pensar na direção do alto, ou seja, a gente usar de tudo que a gente aprende dentro da nossa doutrina para poder encontrar argumento suficiente para mostrar o quanto vale a pena lutar para se livrar das suas iniquidades, cada um de nós, né? Porque a alma encarnada hoje ela está tão concentrada em suas realizações materialistas, que escuta, mas não ouve, acerca dos verdadeiros objetivos espirituais. Até que, ao desencarnar, acaba se desencadeando num lugar como esse, onde vai passar realmente os seus choros, os seus ranger de dentes, né? Então, isso, quando a gente está muito envolvido com a materialidade e se esquece de investir no lado espiritual, isso facilita a incursão de espíritos sombrios na consciência da gente, né? E muitas das vezes a gente é subjugado, tanto aqui quanto do lado de lá, nos umbrais da vida. Então, o tempo para a gente se livrar do mal e se adaptar na rota do bem definitivamente e seguir adiante, né? Firme na direção de Jesus, é muito variável, de espírito para espírito, assim disse o nosso Flacos, né? E os resquícios de animalidade ainda estão muito latentes, são muito significativos ainda nas almas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que estão em torno do nosso orbe, sendo suscetíveis a todo tipo de má intuição. A verdade é essa, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, entre nós que estamos encarnados. Quantas vezes, ao assistir uma notícia, o ser humano ainda vibra quando a polícia trucida um malfeitor, mata um assassino ou um ladrão, né? Ou quando o malfeitor é linchado pela população, a gente do outro lado batendo palma e achando que foi legal aquele ser linchado, né? Mas se nós pararmos para pensar, nesse momento nós estamos agindo tal e qual o próprio malfeitor, desejando a morte dele. A única diferença é que ele fez a ação do mal e nós pensamos na ação do mal. Mas não podemos olvidar de que pecamos também por pensamentos. Não é só por atos. Quando a gente pensa e deseja o mal do outro, não importa qual é a origem desse outro, nós estamos pecando também. E aí, o que acontece? Quando nós mergulhamos nessas frequências espúrias, nós abrimos os nossos flancos mentais, os nossos flancos espirituais, para influências de baixo padrão vibratório. E é aí que essas falanges tormentosas encontram área de oportunidade para implantar inseguranças, angústias na mente das pessoas e, às vezes, até a loucura, não é? Então, Flacos mostra como é complexa a consciência humana, a mente humana, citando até eminentes em determinado ponto dessa lição. Ele cita vários eminentes pensadores
que arrebanharam notoriedade junto às suas populações, junto aos seus tutelados. Mas, no entanto, sucumbiram ante as próprias limitações. Aí ele cita o estadista Péricles, que promoveu a arte e a literatura grega, elevou muito a literatura grega naquela época, bem antes de Jesus, mas que não conseguiu banir da cabeça dos gregos aquele impulso belicoso, né, que eles carregavam. Alexandre o Grande, ele também cita, organizou vastíssimo império entre a Macedônia e a Grécia, mas às custas de conquista e escravizações dos irmãos de outros estados. Não é? Então ele cresceu. Fez o império dele crescer, Macedônia fez, mas à custa do sangue alheio. Né? Augusto, o Divino, fundou o Império Romano, mas depois que fundou o império, continuou crescendo o império seguidamente às custas de conquistar com guerras os semelhantes, não é? Depois ele fala também de Constantino, aquele imperador que se converteu ao Deus único, foi convencido que o cristianismo era realmente a religião ideal e oficializou dentro do Império Romano. O Império Romano ele endeusava muitos, né, muitos deuses materialistas. A partir de Constantino, Constantino oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, mas seguiu conquistando os outros povos, falando sempre em nome de Deus. Veja bem, o país hoje que mais é crente no mundo é os Estados Unidos, com 98%, e adoram a guerra. Né? É interessante como essa dicotomia da cabeça de todos nós, que nesse estágio em que nos encontramos ainda da nossa evolução. Ele fala também do imperador francês Napoleão, que impulsionou a ciência da época grandemente, investiu na ciência, né? Mas sem abrir mão das guerras, né? Napoleão, até que perdeu uma guerra. Napoleão perdeu a guerra francesa. Então, esse misto de justiça e injustiça, de barbárie, né? E de amor misturado, ainda permeia de forma latente, seja no Oriente Médio, que não para. Né? Então, daí a necessidade de intensa vigilância para que a gente não caia em tentação espúria. Né? O mundo progrediu muito cientificamente, assim disse também. Tudo que eu estou falando aqui está nessa lição. Vocês podem depois ler com calma, tá? Só estou falando com as minhas palavras, mas está lá. E muito mais do que o que eu vou falar, porque não dá tempo, senão tem que falar aqui 3 horas. Tem que transformar essa lição num seminário. Mas muito se progrediu, tá, no mundo cientificamente, mas moralmente quase nada. Desde a vinda do Messias e seus ensinamentos de amor, a gente ainda não aprendeu a encontrar a rota que nos leve de forma firme na sua direção, sem titubear. Não é? E concordamos com uma das conclusões de Flax, quando ele diz lá para aquela turma que lá estava, não é? Ele disse assim: permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, mas que reclama não só a presença de quem ensina o bem, mas principalmente de quem o pratique. Olha bem, gente, isso é um alerta impressionante, talvez um dos alertas mais importantes dessa lição, para nós que militamos nas lides espíritas. O estudo profundo da nossa doutrina é fundamental para que a gente ganhe intelecto, conhecimento, poder de persuasão, de ajuda ao semelhante,
Isso é fundamental para a retomada de consciência dos objetivos espirituais, para incrementar as nossas reflexões sobre o nosso próprio estágio atual e promover uma melhora contínua no nosso desenvolvimento moral. Claro que estudar é muito importante, todos nós adoramos estudar, por isso estamos aqui nesse grupo agora. Mas não podemos olvidar a vertente da caridade que deve ser praticada também, em paralelo, dentro dos centros espíritas. Campanhas de quilo, passes, atendimentos fraternos, desobsessões, desenvolvimentos. Por que, gente? Toda a teoria sem prática é como um carro novo sem roda e não anda. Apesar de ser muito bonito, é tudo muito bonito, mas não leva a gente adiante. O que nos leva adiante é quando a gente transforma tudo aquilo que a gente aprende em atos do dia a dia que possa nos melhorar, ainda que lenta e gradativamente, que nós possamos estar cada dia num degrau superior ao dia anterior. Lembremos sempre, quando a gente tiver dúvidas sobre esse item, que a maioria dos apóstolos que Jesus escolheu não sabiam ler nem escrever. E nem por isso eles deixaram de se santificar, de fazer o bem e de serem respeitados, né? No final, depois do desencarne de Jesus, da sua volta ao mundo espiritual, os apóstolos começaram a curar como ele, né? Então, nós temos que pensar, é um sinal de alerta, para que não elitizemos as nossas casas espíritas, nem dentro e nem fora dela, e nem na sociedade, para que a gente possa valorizar o contato entre as pessoas, o abraço, o aperto de mão, a ajuda material, a ajuda espiritual, o aconchego, tudo isso é muito importante. E ele disse assim: não se deve apartar do principal papel do apoio aos necessitados. Porque o conhecimento só se torna nobre quando colocado em prática. E em seguida, Flacos coloca outra fala de grande impacto para todos nós, quando ele diz assim: o Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado. Ele resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável que mantenhamos a coragem de amparar e salvar. Descendo aos recessos do abismo, olha bem, hein? Descendo aos recessos do abismo. Não longe da nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto, misturam-se milhões de seres reclamando comiseração. Olha bem, gente, ao nosso lado, né? Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Vejam que conselho convincente para que se procure ajudar a quem está na sarjeta. Infelizmente, a maioria de nós nos acomodamos no nosso mundinho, né? Apenas convivendo com quem pensa como nós. É isso. Desprezando os demais e discriminando principalmente aqueles que são desajustados, que são desequilibrados. Ninguém quer estar perto de quem é desequilibrado. Se tem na nossa rua uma pessoa que está desvirtuada do caminho do bem, se ele vem por essa calçada, você passa para outra para não passar perto dele. Quando deveria ser o contrário. Mas não são os doentes que precisam de médico? Será que não é esse que mais precisa do nosso carinho, do nosso bom dia, do nosso abraço, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, mais do que os nossos amigos que já descobriram o caminho da redenção? Não são esses doentes que precisam? Quando a gente convive, vamos pensar juntos, quando se convive apenas com os iguais a nós, a luz individual de cada um não resplandece na claridade, já está claro.
eu entrar mais uma luz onde já tem um monte de luz, fica a mesma coisa. Agora, quando não há luz, quando a gente está na escuridão e entra uma luz, mesmo que seja parca, que seja muito fraca, e ela acesa na escuridão, aquele clarão sobressai, não é verdade? Quem anda no interior, anda num sítio escuro, fora da cidade, e acende um fósforozinho para ver a claridade que a gente enxerga. Mas se acender um fósforo aqui diante dessa luz, não acontece nada. Então, nós precisamos pensar que a ajuda, ela é muito mais efetiva, ela clareia muito mais quando doada para os mais miseráveis, para os mais necessitados. Vejam o tamanho do trabalho que Gúbio está oferecendo a André Luiz e a toda essa comitiva. A caridade se reveste de maior valor quando a gente apela para aqueles que estão mergulhados na escuridão da vida. Como diz Flacos, em meio a tanta comiseração, muitos estão ávidos para se regenerar, mas faltam-lhe forças diante da escravização a que são submetidos dentro daquela ambiência espiritual. Ou a gente acha que todo mundo que está no umbral é violento, é mau. Não! A grande maioria está subjugados por um grupinho que é violento, que é bravo e que o submete aquilo tudo, né? Nestas falanges do dito mal que existe lá, não há só espírito de má índole, gente. Muitos são dominados e escravizados pelos mais poderosos, realizando incursões de maldade, sim, mas não por prazer, mas por obediência. Eles são obrigados a fazer isso. Senão apanham até fisicamente, né? Da mesma forma como ficamos nós, extasiados diante da luz daqueles melhores do que nós, os mais fracos são hipnotizados pelo avassalador poder dos verdugos, dos seus verdugos. Não é fácil se livrar, às vezes, de um verdugo como esse, não, viu? Então, não obstante alguns homens já se acharem bons, ainda insignificantes diante da luz, nós estamos dos espíritos puros. A verdade é essa. Nada dominamos ainda, nem na natureza, nem em nós mesmos. Então, havemos de buscar incessantemente a luz, mas sem desprezar as trevas, e nós vamos ver aqui por quê daqui a pouco. Pois somos ainda bipolares. Nós somos espíritos bipolares, podendo ser influenciado por ambos os lados, de acordo com o nosso estado de espírito. Se eu estiver bem, eu sou envolvido pelos mentores de luz, por aqueles que me querem bem. Se eu estiver mal, eu posso ser assediado por qualquer espírito desregulado e me levar a situações bem complicadas. Então, alguns de nós, quando lê essa lição, que é uma lição relativamente pesada, alguns podem estar estranhando a ênfase que Flacos deu à fragilidade da alma humana que vive em torno do nosso orbe. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma razão. Era para que ninguém que estava naquela comitiva se sentisse soberba diante de alguém que eles vão encontrar lá na retaguarda deles, porque nós todos estamos iguais ainda. Ele queria incutir uma boa dose de humildade aos componentes da comitiva, para que os socorristas fossem para aquelas zonas inferiores com respeito, com disciplina, com fé e com amor. E não com a soberba de achar que eles são os reis e que vão chegar lá e vão mandar em todos aqueles outros, eles vão obedecer. Senão, essa incursão poderia tornar-se frustrante e até de grande risco de algum ser obsidiado lá. Sabe? Não podemos esquecer, eles não poderiam esquecer que os infelizes dos mangues umbralinos são dotados de inteligência bastante para iludir e ludibriar a qualquer desprevenido. Desde que você chegue lá desprevenido, sem ter sido alertado sobre essas coisas todas que ele diz ali, você pode entrar com tudo e se perder na afobação
Né? Em seguida, Flacos explica que todos estamos entrelaçados com aqueles que vivem na nossa cercania. Olha outra observação importantíssima. Nós estamos entrelaçados com todos que nos circundam, tanto na retaguarda, tanto aqueles que estão atrás de nós, quanto aqueles que estão acima de nós, mas que estão próximos da nossa maneira de pensar. Por quê? Porque nós somos atraídos por afinidades espirituais. E como nós não somos equilibrados o tempo todo, nós ainda temos espíritos ligeiramente piores do que nós, que se sentem atraídos por nós, e alguns melhores que nós nos sentimos atraídos por eles. Então, nós podemos seguir crescendo por influência dos bons ou fraquejar por influência dos maus. Tudo vai depender da frequência que nós estejamos vibrando naquele momento. É preciso manter calma e o equilíbrio. Nós temos que nos lembrar sempre que há um império, um vasto império espiritual vizinho a todos nós aqui, encarnados. Milhões de espíritos inferiores se apoiando na mente humana, tão imperfeitos quanto os próprios homens. Assim disse Flacos, tão imperfeitos quanto nós. É uma gigantesca luta mental que ao homem comum não é dado conhecer. Ele disse isso, realmente. Nós ainda não sabemos o segredo da nossa própria mente, em que momento vamos estar em paz, em que momento vamos perdê-la, ou vamos nos perder no nosso caminho. E o perispírito aí exerce, não está isso na lição, mas é uma observação, é uma ponte importantíssima, que é através dele que nós conseguimos, ou que permite esse acoplamento simbiótico entre dois espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, não importa. Então, essas falanges menores vivem brigando pela hegemonia territorial, igual aqui nas favelas do Rio de Janeiro. Uma facção briga com a outra para querer ser o rei da cocada, não é? Isso até que é positivo para nós que estamos aqui encarnados, porque isso enfraquece o poder deles, né? Porque eles não são unidos entre eles. Mas mesmo assim, Flacos previne a toda aquela equipe, olha, há que se ter vigilância. E aí, quando se fala de vigilância, nós nos lembramos da pergunta dos Espíritos 459, que todo espírita conhece muito bem, que é quando o Kardec perguntou se os espíritos, de alguma maneira, influenciam os nossos pensamentos e atos. Né? E eles responderam que mais do que nós possamos imaginar, pois, com frequência, são eles que nos dirigem. Então, essas facções, apesar de serem ignorantes, mas são ignorantes na maldade, não na inteligência, certo? É como aqui. Você vai considerar que o marginal do Comando Vermelho é burro? Ele não é burro, não. Eles estão se organizando cada vez mais para dominar a polícia, dominar o povo. Não são burros. Então, eles treinam os recursos para perturbar, para obscurecer, para aniquilar o ser humano. Tá? E é por isso que eles são denominados de demônio, porque, na realidade, vem aquela intuição, para quem não, até para quem não conhece o Espiritismo, vem aquela intuição que há um inferno aí em torno de nós. Né? E vem também o medo da morte, porque a maioria de nós não tem, nós não temos ainda a perfeição. Então fica aquele pensamento: será que eu vou parar num umbral desse? Inferior ou não? Será que eu vou para nosso lar ou não? E aí vem o medo da morte. Né? Tudo tem uma razão de ser. Mas, em contrapartida, nós temos que lembrar que há também uma corrente maravilhosa, tanto encarnada quanto desencarnada, que se dirige à sublimação, não é isso? Espíritos que se dão de braço e juntam-se para tentar melhorar a psicosfera do nosso orbe. Né? No final, então, o que a gente pode, fechando até agora aqui, concluir?
é que nós é que escolhemos as companhias com as quais queremos ter no mundo espiritual. Não é isso? Nós é que escolhemos. Inferno e céu estão ambos ainda latentes no nosso estado de consciência atual, porque tem momentos que a gente perde o equilíbrio, perde o controle ainda, será? Tem coisa que pode acontecer de fazer a pessoa perder o controle. Então, o inferno e o céu estão lá dentro da gente, na nossa consciência. E o orbe possui círculos tanto de luz quanto de trevas, ou não é? A gente está agora num momento de estudo, falando das coisas do céu, das coisas boas da vida. Neste momento, obviamente que mentores, anjos da guarda da gente, ancestrais da gente, fazem de tudo para que a nossa mente se abra cada vez mais, para que as nossas reflexões sejam cada vez mais cristalinas. Então, existem círculos de luz em torno da gente, mas existe de trevas também, como no recesso do nosso coração, como eu acabei de falar. Dentro de nós e fora de nós. Tem coisa boa e coisa ruim. Então, Flacos diz assim: é isso que explica por que que Deus permite que essas coisas más aconteçam, né? Que a gente, mas por que que Deus permite isso? Ele diz assim: se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. É a justiça funcionando através da injustiça aparente. Porque Deus não permite que nada de errado aconteça, mas às vezes tem coisa que para nós parece que está tudo errado, mas não está, não. Se a gente pensar bem, um orgulhoso demais normalmente só cai quando ele encontra um mais orgulhoso do que ele, que o humilha. Aí ele cai em si e para com aquilo, né? A pessoa que tem uma soberba muito grande, ele encontra um outro, às vezes, que é mais poderoso do que ele e derruba ele. É assim que acontece. E nessa luta, a gente continua, né? Flaco diz assim, que nunca faltou proteção do céu para as almas atormentadas pelo mal. No entanto, seria muito ilógico imaginar, e nós trabalhamos dentro de uma doutrina que nos obriga a ter uma fé raciocinada. Ele diz assim: seria ilógico imaginar que um anjo custodiaria um criminoso. Claro que não tem lógica. Se eu estou com uma ideia criminosa na cabeça, eu posso imaginar que é um anjo que está me protegendo, que me incentivando a fazer isso? Claro que não. Existem espíritos que fazem isso, né? Então, gente, qual é a conclusão? É que há uma hierarquia moral entre os espíritos. Dentre os bons, os sábios exercem uma ascendência moral sobre os demais, e é verdade. Ou não? Quando a gente olha a figura de um Chico Xavier, quem teve condições de estar diante dele, como nós tivemos várias vezes, você se sente pequeno, aquele prazer de dar um apertinho de mão no Chico Xavier, você se renova espiritualmente. Então, esses sábios exercem uma ascendência moral sobre nós, né? E dentre os maus, os mais violentos se denominam o líder daquela legião, destruindo e humilhando todos que ameacem a sua hegemonia no local. É igual aqui entre nós encarnados. Se alguém ameaça a liderança de uma facção dessa, ela reage com tiro, com bala, com morte, com tudo. Não é isso? É. Então, gente, nós nos conectamos com quem pensa exatamente como nós. Ou não? É. Às vezes, quantas pessoas procuram por nós assim? Como é que eu encontro uma proteção espiritual que fico livre das admoestações do mundo espiritual? Ué, haja no bem. Não tem outro. Amanhã o outro vem, ou o mesmo vem de volta atrás de você de novo. Só há uma maneira de nos livrarmos do mal: é fazendo o bem. Olha, apareceu aqui uma mensagem de que a minha internet está instável. Vocês estão me escutando direito? Por favor, faz um sinal aí. Tá bom, meus irmãos. Estamos sim. Ninguém falou Estamos, nada ainda, meu Deus. estamos. Tá bom, tá Está tudo bem, bem. tá Estamos bom, sim. tá bem. E é daí
de agir, da maneira como a gente pensa, é que vem as nossas expiações. É quando a gente oscila na nossa vigilância, né? Na maneira como a gente está agindo, na maneira como a gente está pensando, né? Pecamos por omissão, pecamos por pensamento, pecamos por ato, por palavra, por qualquer forma que a gente peque, a gente oscila na nossa vigilância. E às vezes nessa hora, né, aqui abre o flanco mental para as obsessões. Então, há uma guerra eterna do bem contra o mal na Terra. Enquanto a Terra não sair desse estágio de expiações e provas, nós estamos submetidos a uma guerra eterna do bem e o mal. É para meter medo na gente, tudo isso que nós estamos falando? Não, ó. Nós sabemos que o bem está tão perto da gente, ou às vezes mais perto até, do que o mal. Mas muitas das vezes nós nos dirigimos para os túneis escuros da vida, pelos nossos próprios pés. Não é porque ninguém nos empurrou, não. Porque às vezes a gente tem a mania de dizer: ah, foi fulano que acabou comigo, foi minha namorada, foi minha esposa, foi meu filho que está acabando comigo. Não, é não. Você que está acabando com você. Cada um cuida da seu próprio estado de consciência. É assim que nós vamos crescendo, aprendendo e reaprendendo a vida a cada momento, aprendendo as forças de segurança para que a gente possa caminhar de cabeça erguida, em passos firmes, sem medo, porque quem está com Jesus no coração nada teme. Essa é a verdade. Mas em determinados momentos a gente esquece que estamos nos comprometendo perante o nosso Criador a crescer na sua direção, e às vezes a gente anda numa ladeira abaixo, em sentido contrário. E às vezes é por um momento ínfimo. Mas como tem milhões de espíritos no nosso entorno, nós sabemos que tem 27 milhões aproximadamente de espíritos desencarnados, uma população 3, 4 vezes maior que a população encarnada. Então, onde estão os espíritos? Em todo lugar. Mas esses 27 milhões são espíritos maus? Claro que não. Claro que não. Mas eu vou atrair como imã para mim aquele que estiver compatível com aquilo que eu faço, ou que eu penso, ou que eu ajo. Isso eu não tenho dúvida. Né? Por isso, o mestre, como diz Flaccus, declarou ao juiz que por agora meu reino não é aqui. E aí, não é verdade? Nós estamos no céu, gente? Claro que não. Nós não estamos num mundo perfeito. Nós temos que aprender que, enquanto estivermos na Terra, nós temos que ter calma e paz para não perder o controle quando alguém te ofende, quando alguém te trai, quando alguém fala mal de você por trás, porque isso é natural no mundo como o que nós vivemos. Tem espíritos melhores e tem espíritos piores do que nós. E nós temos que encarar isso com naturalidade. Isso traz a paz que a gente precisa para o nosso coração. Não é? Porque aqui não é ainda o céu, não é o reino, como Jesus disse, não é aqui ainda, não é. Né? E pela mesma razão, Paulo de Tarso escreveu aos Efésios que a luta não é contra a carne e o sangue, porque às vezes a gente quer acusar: ah, mas eu estou no mundo material, eu tenho que sofrer tudo isso. Não, não é verdade. A luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, como disse Paulo, ou seja, contra aqueles que querem exercer o poder para aniquilar os mais fracos, né? Contra os príncipes das trevas, que são os responsáveis pelas grandes tentações que cada um de nós sofre aqui, né? Então, a verdade é que todos nós carregamos no nosso interior, no nosso coração, a semente da luz divina, mas cabe-nos regá-la para que o amor germine em nós e crie raízes que sejam tão fortes que impeçam esses espíritos de, pelo menos, desejar se aproximar da gente. Né? E quando nós estamos envolvidos no caminho da renovação,
Esses, então, são os mais visados. São os mais visados porque ele sabe que se ele destruir um líder, ele consegue destruir uma grande equipe que o segue, né? Quando o Chico escrevia esse livro Libertação, não sei se vocês sabem, em determinado momento, uma legião de espíritos vieram até ele e disseram que iam destruí-lo, que ele não ia conseguir escrever esse livro, porque eles não queriam que a gente tenha o esclarecimento sobre essas falanges, tá certo? Então, que nós pensemos bem nessas palavras de Flacos, que serviu para André Luiz e aquela equipe, mas serve para nós também no nosso dia a dia, para que a gente encontre sempre caminhos seguros pelos quais possamos trilhar, né, na direção do Cristo. O caminho é longo, é árduo, mas é seguro quando estamos de braço com o Mestre. Que assim seja. Bom, gente, esse foi um resuminho, tá, do que eu pude depreender. Eu adoro esse livro, já li umas 3 vezes, mas a cada vez que a gente lê, a gente vê alguma coisa a mais, não é? Então, ficamos aqui abertos, viu, Francisco? Se alguém quiser. Mas nós que agradecemos a você. Nós temos ainda 9 minutos. Quem quiser abrir o microfone para colocar ou fazer alguma pergunta ao Afonsino, é só abrir o microfone e falar. Tá vendo aí que Yara já abriu o microfone? Pode falar, Yara. Já foi falado, né, que isso está aqui na Terra há milênios e milênios, tentando manter a civilização escrava, né? Esse livro foi escrito em 1949, e o que a gente vê hoje, né? A coisa continua com muita intensidade. Essa luta aí que quer manter a Terra no atraso. E a humanidade precisa que cada um de nós, combata isso em nós. Eu tenho que ver, como a Afonsino também colocou aí, né? E a pior Eu das preciso. escravizações somos nós pela nossa própria consciência retrógrada. Quer dizer, antes de a gente levar para fora as nossas situações, nós temos que trabalhar muito o nosso interior, né? O nosso lado íntimo, para que a gente ganhe as energias necessárias para não É isso. perecer. Temos visto grandes líderes religiosos aí que têm entrado em depressão, que têm caído. Então, nós também temos que estar sempre alerta. Precisamos combater os nossos defeitos para mostrar aos outros que nos cercam, né? Nós temos que ser exemplo, né? Como Jesus pede que a gente seja. É isso aí. Eu tenho que começar por mim. Eu não posso querer que o outro se modifique se eu não, né, modificar. Uhum, Adorei, Afonsino, muito bom. Parabéns para você. uhum. Mais alguém? Afonso, você é sempre brilhante, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Em 20, nós, 8 horas de sono, 24 menos 8, 16, em 16 horas de um dia, nós somos muito atacados ou não? Em 16 horas que nós estamos vigilantes, acordados. Assim, um desdobramento não, mas isso acontece corriqueiramente, esses ataques, mesmo nas coisas mais simples. Ô, Roberto, no livro Os Mensageiros, eles dão uma orientação de que durante o dia ativo de todos nós, durante o dia, esse assédio diminui muito, porque nós, ou até as intuições espirituais também, as intuições dos mentores, tudo diminui durante o dia. Na hora que a gente acaba o nosso dia de trabalho, à noite, que a gente relaxa, aí é a hora que normalmente os espíritos atuam, tanto no lado positivo quanto no negativo. Porém, nós temos que nos lembrar de uma coisa, sempre. Tanto
os nossos anjos da guarda, né? Que cuidam de nós, os nossos mentores, os nossos ancestrais que nos amam, estão sempre vigilantes para ver se nós estamos em paz. Existem aqueles espíritos que também estão vigilantes, vigiando se a gente está abrindo os nossos flancos ou não. Então, é como disse Jesus, que quando foi questionado por que ele curou o sábado, ele disse, não há hora para curar. Eu digo, plagiando Jesus pelo outro lado, que não há hora para ser obsidiado, depende de como você esteja agindo. Uma coisa, uma coisa a gente tem certeza com base em tudo que a gente já lemos, que nós já lemos. Enquanto você está numa atividade útil, não há risco nenhum de você ser assediado, certo? Então, por que que durante o dia isso diminui? Porque quando você está concentrado numa atividade qualquer, num trabalho qualquer, você não abre o seu pensamento, você não abre as suas janelas espirituais para ser influenciado pelo mundo espiritual. Você está concentrado numa tarefa, você está fazendo alguma coisa, você está ocupado, você está ocupando a sua mente. Então, lembra que durante a nossa apresentação eu disse que são espíritos que mergulham na ociosidade e eles se aproveitam da ociosidade de cada um de nós para poderem nos atacar. Então, se há um remédio espetacular, Roberto, para nos proteger, é trabalho, ocupe-se. Nunca fique desocupado à toa, parado, pensando na vida, porque nessa hora eles aproveitam, opa, tem aqui uma presa fácil para mim. É igual o tigre quando quer atacar a presa, ele fica esperando a hora certa. Ele não ataca assim de qualquer jeito, não, ele espera a hora que você está distraído. Então, Roberto, realmente durante o dia isso diminui porque a grande maioria de nós está ocupada. Mas aos desocupados, ou aquele que está usando a sua inteligência naquele momento para pensamentos negativos, para desânimo, para melancolias e esse tipo de coisa, não há hora, não. Qualquer hora você pode ser obsidiado. Eu não sei se te respondo. Respondeu com brilhantismo. Foi brilhante tudo que você falou. Muito obrigado. Ainda temos Chico, você quer falar, Chico? Não, na verdade, só quero agradecer a Afonso por esse maravilhoso estudo, né? Esse compartilhamento conosco, você fez uma abordagem muito profunda. Conforme você mesmo disse, né, esse capítulo é muito denso, né? Para a gente extrair lição dele, a gente tem que realmente debruçar em cima de cada frase, cada parágrafo, né? Porque ele faz uma abordagem, aí catucou a ferida lá dentro mesmo, né? E você conduziu isso aí com maestria, muito bom. Obrigado, tá, querido? E se eu pudesse dar uma contribuição adicional, eu reaconselharia todo mundo a ler de novo esse capítulo, porque lá tem muito mais coisa do que isso que eu pude falar, porque foi difícil demais para mim condensar isso para falar nesse tempo, né? Tem Mas você muita fez coisa com que eu não falei. brilhantismo, foi muito bom. Uhum. Tá bom, fico feliz. Nancy, querida, quer colocar alguma coisa? Não. Temos ainda 2 minutos. Quem quiser fazer alguma outra pergunta para a gente fechar, Alfonsino. Ó, tem vários agradecimentos, o Alfonsino, chegando no chat, né? Eu O gostaria, Pode posso? perguntar, pode, Eu sei que Rose. falta um pouquinho só, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite. E é sempre um prazer estar com o Afonciano, também com vocês, que eu estou vendo hoje, estou conhecendo hoje. Afonciano, muito bom aprender e ouvir você novamente, mais uma vez. Às quintas-feiras, eu gostei, eu realmente li esse livro há muitos anos, e já não me lembrava mais, né? Eu vou reler, porque as coisas que o Afonciano falou aqui faz mais, não sei, faz uns 15 anos, há muitos anos que eu li esse livro. Eu faço às quintas-feiras um curso no Web então eu realmente não vou poder, né? Hoje eu deixei de comparecer porque eu queria assistir a palestra do Afonciano e também conhecer o grupo, né? Uma outra oportunidade, eu apareço. Agradeço a todos, tá? A você especialmente, Afonciano.
Nós que agradecemos, Rosa, a sua participação. Então, querido Afonso, eu vou convidar meu querido Geraldinho. Cadê Geraldinho? Já foi? Geraldinho saiu, Fernandinho. Saiu, então tu fecha aí, Chico, pra gente. Agradecer, gratidão a você, querido Afonso. Saudade, né? Tamo Esperamos em junto. breve Estamos estar sempre aqui em juntos. Friburgo, tá bom? Vou com o maior prazer, sempre, viu? E os próximos Meu, livros também, né, Fernando? meu mentor, Oi? boa noite, hein? E os próximos livros também, Afonsino, contribuir conosco. Isso, nós vamos estudar as 13 obras, Afonso. Você está convidado a permanecer conosco nessa, nessa escalada até e a vida continua. Tá bom, meu irmão. É um prazer sempre, né, levar a nossa humilde palavra, opinião, né? Porque o que vale mesmo é o que cada um de nós conclui sobre esses livros que são espetaculares, né? E André Luiz nos inspire, né? Isso. Chico, é com você, querido. Deus, nosso Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, queridos benfeitores espirituais, os nossos guias e protetores, os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos por este banquete espiritual que o nosso querido e amado irmão Afonsino compartilhou conosco. Assim, Senhor, pedimos pela vida do nosso irmão Afonsino, para que a sua saúde seja renovada, que o nosso irmão tenha sempre bom ânimo, força, fé e coragem para continuar divulgando a doutrina espírita com todos nós. E que esta mensagem, este alerta de esperança e de consolação possam ficar registrados em nossos íntimos e possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E tão logo, Senhor, conciliamos o sono físico, que na espiritualidade, envolvidos pelos nossos mentores espirituais, possamos continuar ampliando a nossa consciência para sermos homens de bem na face da terra, contribuindo para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos e fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Chico. Lembrando que semana que vem nós vamos receber a nossa irmã Rita Core, lá do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Laje de Muriaé.